E aí, galera, beleza? Então tá bom, agora o microfone tá funcionando direitinho? Então, beleza. Pessoal, nós vamos dar continuidade à matéria de período composto. Lembrando que na aula passada eu fiz a apresentação para vocês de orações coordenadas e orações subordinadas. Coloquei para vocês que as orações subordinadas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais e que as coordenadas podem ser sindéticas, ligadas por síndeto, conjunção, ou assindéticas, né, quando elas não são ligadas por conjunção. Depois eu mostrei para vocês que era importante iniciar os estudos de período composto entendendo a diferença entre oração substantiva e adjetiva. Por quê? Porque esse é um assunto que cai com muita frequência em prova, mas as organizadoras não deixam claro nas alternativas ou nos enunciados ou nos comandos das questões que o que se cobra, na verdade, é a diferença entre orações adjetivas e substantivas. Porque, normalmente, eles perguntam ao candidato se o que da tal frase exerce a mesma função ou pertence à mesma classe gramatical do que o que de uma outra frase. Então, a pessoa fica um pouco sem norte se ela não sabe o que ela deve avaliar ali. E, na grande maioria das vezes, o que a organizadora quer é que você entenda que um que é conjunção integrante, que introduz oração substantiva, que é aquela que a gente consegue substituir pelo isso, e que o outro que é o pronome relativo, que a gente consegue substituir por o qual e as suas formas variáveis, né, e que faz parte de uma oração adjetiva. Então, a gente iniciou os estudos entendendo essa diferença entre os que iniciam uma ou outra oração, substantiva ou adjetiva, não foi? Depois eu falei sobre os tipos de orações substantivas, falei da subjetiva, objetiva direta, indireta, completiva, nominal, apositiva e predicativa. São 6 tipos. E aí a gente terminou a última aula. Eu preciso falar agora sobre as orações adjetivas. Vocês já têm uma base sobre elas, já sabem que ela é iniciada por um pronome relativo, mas eu preciso mostrar para vocês de quais tipos elas são. Elas apresentam apenas 2 possibilidades. Elas são bem tranquilas depois que você entende o que você precisa saber para fazer a análise da questão, tá? Mas o fato de elas serem tranquilas não significa que caia pouco dessa vez, porque cai muito, 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 muito mesmo. Em questões de período composto especificamente e em questões de pontuação, tá? Então é muito importante saber essa matéria. E como a análise é mais técnica, mais objetiva, não é muita decoreba, não envolve muita decoreba, eu vou fazer no quadro mesmo. Aí eu deixo aquela parte de período composto relacionada a orações adverbiais e orações coordenadas sindéticas, que é um pouco mais maçante, porque exige decoreba e a gente perde muito tempo escrevendo, sendo que no final das contas o que a gente precisa mesmo é decorar todas as conjunções. Aí eu deixei para a gente ver no PowerPoint, para a gente conseguir ganhar tempo, né? E para a gente não ficar a aula inteira no PowerPoint, porque isso é realmente muito cansativo. Mas em alguns momentos a gente precisa fazer isso para otimizar o tempo, tá? Então vamos falar das orações adjetivas. E aí eu vou colocar para vocês assim. Eu gosto barulho é esse? É uma ponta de lápis? Eu gosto dos alunos que me fazem bem. Quando eu digo que eu gosto dos alunos que me fazem bem, a primeira coisa que eu poderia analisar, caso a questão fosse sobre a identificação do que, é justamente se eu consigo substituir a oração inteira a partir do que pela palavra isso. Vamos ver se daria certo? Eu gosto dos alunos isso? Não faz muito sentido, não tem muita lógica. Então, aquele que não é o que da oração substantiva. Aí eu vou tentar a segunda possibilidade, que é a substituição do que pelo qual.
Como a palavra retomada ali é alunos, aí eu usaria os quais, obviamente, por uma questão de flexão com a palavra, né? Por uma questão de concordância com a palavra retomada. Faria sentido se eu dissesse eu gosto dos alunos os quais me fazem bem? Sim. Então eu já consigo saber que essa aqui é uma oração adjetiva. E já consigo saber de quebra que esse que é um pronome relativo. Então, se a questão for só sobre a identificação do pronome relativo, desse que inicia a oração, ou da oração como adjetiva, eu já terminaria minha análise. Mas pode ser que a questão me pergunte de que tipo é essa oração adjetiva. Percebam que entre essa primeira oração, que eu chamo de principal, e a oração adjetiva, não foi utilizado qualquer sinal de pontuação. Quando não há utilização de sinal de pontuação entre a oração principal e a oração substantiva adjetiva, significa que o objetivo dessa oração adjetiva foi estabelecer uma ideia de restrição em relação à palavra retomada na oração anterior. Por isso, essa oração é chamada de oração adjetiva restritiva. Ai, Cris, espera aí, você falou muito rápido. Essa é uma primeira afirmação que eu faço, mas eu vou explicar a mesma coisa de outras formas. Eu gosto dos alunos que me fazem bem. Entre oração adjetiva e oração principal, eu não usei a vírgula. Significa que a intenção de quem elaborou essa frase, quem proferiu essa mensagem, foi usar uma oração adjetiva, porque ela optou pela não utilização de sinal de pontuação. Ela tem essa opção na língua portuguesa. A língua portuguesa disponibiliza essa possibilidade de construção. Quando a pessoa opta por essa construção sem o sinal de vírgula ou sem o sinal de pontuação, a intenção dela é restringir a palavra retomada na oração anterior. A palavra retomada na oração anterior é a palavra alunos. Então, significa que essa oração inteira restringe a ideia da palavra alunos. Uma palavra que eu adoro pensar para que eu consiga ter essa noção de restrição na minha mente é a palavra apenas. Apenas você sabe disso. Quando você fala apenas para alguém, o seu intuito é restringir, limitar, não é? Então, pensem na palavra apenas. Toda vez que a oração for adjetiva restritiva, ela vai retomar a palavra citada na oração anterior com o sentido de apenas. Então, aqui é como se eu dissesse que eu gosto dos alunos, mas apenas daqueles que me fazem bem. Eu gosto de todos os alunos? Não. Eu gosto apenas dos alunos que me fazem bem. Então, é como se eu conseguisse pressupor que eu não gosto dos alunos que não me fazem bem. Existem alunos que não me fazem bem, porque aqui eu só gosto dos que me fazem bem. Entendem? Conseguiram pegar essa primeira análise? Pois é. Essa oração adjetiva restritiva tem como característica a ausência do sinal de pontuação. Isso aí é a maneira mais fácil de fazer a identificação. Agora, o problema maior vem na análise da outra oração adjetiva, que é, na verdade, uma oração adjetiva explicativa. O entendimento do sentido que ela transmite normalmente gera mais dificuldades. É necessário realmente ter conhecimento de alguma estratégia mais objetiva para a gente fazer essa distinção, justamente porque não é fácil. Então, vamos tentar colocar aqui um exemplo que esclareça um pouco melhor a diferença entre essa restritiva que a gente acabou de ver e a explicativa, que é a que eu vou colocar agora. Eu gosto dos alunos, os quais me fazem bem. Eu sei que esse que continua sendo um pronome relativo, porque ele pode ser substituído por os quais, e sei também que, por consequência,
A oração da qual ele participa é uma oração adjetiva. Quando há o emprego de um sinal de pontuação entre a oração principal e a oração adjetiva, significa que a intenção da pessoa que elaborou essa frase, que emitiu essa mensagem, foi justamente fazer uso de uma oração adjetiva explicativa. E o que isso significa? Nada, mentira, significa assim. Tá? Vamos entender aqui a diferença de sentido entre a adjetiva restritiva e a adjetiva explicativa. Que visualmente só tem de diferente o quê? A presença ou a ausência de sinal de pontuação. Não é isso que a gente consegue enxergar? Fisicamente falando, graficamente falando? Então tá. Quando eu falo que eu gosto de alunos que me fazem bem, é claro que eu consigo perceber que esse que me fazem bem tem o objetivo de explicar. Beleza. A própria oração, a sua própria nomenclatura é autoexplicativa. Uma restringe, a outra explica. Mas o problema, na minha opinião, é que saber que essa oração é restritiva é o suficiente para entender o sentido que ela transmite. Eu gosto de alunos, mas apenas daqueles que me fazem bem. Agora, saber que o nome dessa é oração adjetiva explicativa não é suficiente para eu entender a diferença de sentido entre uma e outra. Fica parecendo que as duas transmitem a mesma mensagem, mas não é. Sabe por quê? A diferença aqui está na maneira como a palavra retomada é tomada. Como assim? Aqui, quando eu retomo a palavra alunos, que é o termo citado da oração principal, o meu objetivo já é restringir, já é pensar na palavra apenas. A diferença aqui é que antes da oração adjetiva explicativa explicar efetivamente, esclarecer, desenvolver, ela toma a palavra que foi citada anteriormente no sentido genérico, no sentido geral. Então, para efeitos de prova, o que eu faço? Eu penso que a palavra retomada pela oração adjetiva vai ser retomada pensando-se na ideia genérica de um pronome indefinido. Todos. Então, quando eu digo que eu gosto dos alunos, vírgula, que me fazem bem, aqui a minha intenção é dizer que eu gosto de todos os alunos. E aqui eu só acrescento a explicação de que todos os alunos me fazem bem. Não é muito sutil a diferença? Aqui eu gosto de quê? Só dos alunos que me fazem bem. Então, aqui a gente consegue pressupor que existem alunos que não me fazem bem, dos quais eu não gosto. Aqui não. Eu gosto dos alunos que me fazem bem. Aqui eu quero dizer que eu gosto de todos os alunos. Não estou restringindo, estou generalizando. Estou acrescentando a explicação de que eles me fazem bem. Então, viram que para matar a charada, a gente tem que saber o que a oração adjetiva explicativa faz antes de explicar? Antes daquilo que dá nome a essa oração, que é a função explicativa, é a maneira como ela toma a palavra anterior. Mas, na hora da prova, vocês não vão ficar pensando nisso tudo. Por quê? Porque na hora da prova vocês vão estar nervosos, com pouco tempo, com pressão emocional. Se Deus quiser, não. Mas a gente sabe que existe essa possibilidade. Porque, como se diz, se o medo vier, se a ansiedade vier, vai com medo mesmo, vai com ansiedade mesmo. O importante é que a nossa coragem seja maior que o medo, não é isso? Mas vamos supor que eu tenha que pensar em alguma coisa mais objetiva para me preparar diante de uma questão dessa na prova, para eu não sofrer tanto, né, entendendo a diferença de sentido entre uma e outra, como a gente está fazendo aqui agora. Decora essa porra. Sem vírgula é restritiva. Com vírgula é explicativa. A organizadora vai perguntar: se eu retirar essa vírgula, não haverá erro gramatical, mas haverá alteração de sentido. Sim. Ah, Cris, mas na hora da prova eu não consigo enxergar. Não precisa, a gente já está fazendo justamente uma antecipação técnica para que você não precise pensar nisso na hora da prova. A língua portuguesa disponibiliza essas duas construções. Então, significa que com vírgula ou sem vírgula, as duas possibilidades são admitidas.
O fato é que quando a pessoa usa sem vírgula, a função dela, né, a intenção dela é restringir o termo anterior. Quando ela usa com vírgula, a função dela não é restringir, é explicar, né, e antes de explicar, ela toma a palavra anterior de forma genérica. Então, se tiver vírgula, tem um sentido. Se tiver sem vírgula, tem outro sentido. Mas as duas construções são aceitas. Por isso que a organizadora normalmente ou pega uma oração adjetiva explicativa e sugere que a gente suprima aquela vírgula, perguntando se haverá erro gramatical ou alteração de sentido, ou então pergunta o contrário. Se colocássemos uma vírgula antes desse que, haveria alteração de sentido, embora não houvesse erro gramatical. Beleza, eu posso pôr a vírgula aqui, a frase continuaria correta, ela só deixaria de ser restritiva e passaria a ser explicativa. Só um minuto. Beleza? Deu para entender até aqui? Então tem que decorar, porque isso cai, como eu falei, em questão de pontuação, cai muito no CESP, no FCC, em todas as outras organizadoras, e cai muito também nas questões. Eu falei que cai na de pontuação ou de período composto agora? Agora eu até me perdi. Enfim, cai muito na questão de período composto e cai muito na questão de pontuação. Então tem que saber se preparar para essas duas possibilidades de cobrança. Agora, gente, tem outra coisinha. Aqui eu coloquei para vocês uma situação que gera mais dúvidas, justamente porque a palavra que foi citada anteriormente estava no plural, como é o caso de alunos. Mas agora eu vou elaborar uma outra oração em que, uma outra situação, melhor dizendo, em que essa oração adjetiva aparece intercalada no meio da oração principal. Isso também acontece muito nos nossos próprios textos do dia a dia, vocês vão começar a observar isso, tá? E também pode aparecer em prova. Então, eu vou dizer o seguinte. Ah, tá, ela perguntou se as adjetivas são subordinadas. Sim, as subordinadas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Então, tá, eu vou colocar aqui, ó. O namorado da Carol, que é médico, veio aqui. O namorado da Carol, que é médico, veio aqui. Vou dar para você gravar, Josi, para eu passar para ela. Você grava para mim? É do... Você sabe aí, né? O negocinho. É. Então, o que que acontece? Aqui, eu fiz uma construção diferente. Em vez de eu colocar a oração principal depois a oração adjetiva, eu coloquei a oração principal e enfiei a oração adjetiva no meio da oração principal. Vejam só. O namorado da Carol veio aqui. Se eu disser o namorado da Carol veio aqui, eu tenho uma oração organizada em torno do verbo veio. Mas eu introduzi uma oração adjetiva no meio dessa oração principal. Então, eu disse que o namorado da Carol, que é médico, veio aqui. O namorado da Carol, o qual é médico, veio aqui. Quando a gente sabe que esse que pode ser substituído pelo qual, significa que ele é pronome relativo mesmo. Se ele é pronome relativo, a oração da qual ele participa, que é organizada em torno do verbo é de fato uma oração adjetiva. Então, a gente sabe que estamos lidando com uma oração adjetiva intercalada no meio da oração principal, não é isso? Então, tá bom. Saca só.
Se eu digo que o namorado da Carol, que é médico, veio aqui sem usar sinais de pontuação, significa que essa oração adjetiva foi usada com o objetivo de restringir a palavra citada na oração anterior, não é verdade? Então, essa é uma oração adjetiva restritiva. Então, significa que o namorado da Carol, mas apenas aquele que é médico, veio aqui. Então, é como se a gente pudesse pressupor que a Carol tem outros namorados, né? Um médico, um engenheiro, um dentista, um lenhador, porque ela gosta de um lenhador, né? Então, é como se a gente pudesse pressupor que ela tem outros namorados, mas foi o que é médico que veio aqui. Entenderam? Agora, na outra frase, no outro exemplo, eu peguei essa oração adjetiva e a coloquei entre vírgulas. Aqui a oração deixa de ser adjetiva restritiva e passa a ser adjetiva explicativa. O que significa é que houve realmente uma diferença em relação aos sinais de pontuação, ao uso dos sinais de pontuação. Houve também uma diferença de sentido. E é uma diferença significativa. Agora a gente consegue enxergar com mais clareza. Vocês concordam? Então, quando eu falo que o namorado da Carol, vírgula, que é médico, vírgula, veio aqui. A oração adjetiva explicativa serve para explicar e não restringir a ideia colocada na oração anterior. Então, aqui eu estou dizendo que o namorado da Carol veio aqui e só estou explicando que o namorado da Carol, no caso é um só, dessa vez, é médico. Entenderam a diferença? Então, em cima, o namorado da Carol, que é médico, veio aqui. Só o namorado da Carol, que é médico, veio aqui. Os outros não vieram. Aqui embaixo, o namorado da Carol, estou explicando que é médico, veio aqui. Então, aqui a gente consegue perceber efetivamente uma grande diferença de sentido entre o uso de sinais de pontuação ou não. Então, as organizadoras podem simplesmente perguntar para vocês, sem uso de qualquer nomenclatura, orações subordinadas, adjetivas, explicativas ou restritivas, podem perguntar simplesmente, se eu retirar as vírgulas que isolam essa oração, haverá alteração de sentido? Sim. Haverá erro gramatical? Não, porque existem as duas possibilidades de construção na língua portuguesa. E, por fim, uma outra pergunta que as organizadoras fazem com uma certa frequência, principalmente FUMARC e Fundação Carlos Chagas, é se a substituição dessas vírgulas que isolam a oração adjetiva explicativa poderia ser feita por travessões ou parênteses. A gente vai dizer que sim. Tá? Tanto o aposto explicativo, que a gente aprendeu lá no período simples, quanto a oração adjetiva explicativa, que também serve para explicar alguma coisa, né, podem ser isolados por vírgulas, travessões ou parênteses. Beleza? Vou mandar para ela. Obrigada, Jus. Ai, gente. Então, a dúvida que às vezes surge é justamente essa questão da diferença do aposto e da oração adjetiva explicativa, porque o aposto explica, a oração adjetiva também explica, né? A oração adjetiva explicativa também explica. O aposto pode ser isolado por vírgulas, travessões ou parênteses, e a oração adjetiva explicativa também pode. Afinal de contas, qual é a diferença entre esses dois termos? É uma diferença funcional? Não, porque tanto um quanto o outro servem para explicar, tá? A diferença é estrutural, porque o aposto pode ser formado por uma palavra só. Por exemplo, a professora de português, vírgula, Cris, vírgula, explicou essa matéria. Cris serve para explicar quem é a professora de português. Então, uma palavra sozinha pode ser aposto, tá? Aposto pode ser uma palavra ou um conjunto de palavras. Aqui existe uma estrutura de oração e existe a estrutura especificamente de uma oração adjetiva, porque eu tenho verbo, eu tenho pronome relativo. Então, antes de pensar que essa oração explica, eu já tinha reconhecido como oração adjetiva pela presença do pronome relativo. Vocês concordam? Então, aqui eu tenho uma oração adjetiva e explicativa. Então, existe uma diferença de estrutura do aposto
para oração adjetiva explicativa. Um pode ser formado por uma palavra só, esse aqui é formado com a estrutura de oração, mas a função é a mesma, a função de explicar alguma coisa. Por isso que na língua portuguesa, praticamente tudo que explica exige a presença de sinais de pontuação. Está aí esse exemplo do aposto, está aí esse exemplo da oração adjetiva explicativa. Washington, diga. Ah, é? O que você ia perguntar? Ah, pois é. E é uma dúvida que sempre surge, porque, na verdade, até algumas organizadoras, por exemplo, acho que não foi organizadora de concurso público para cargo público, não. Na verdade, foi um concurso público Cefet Coltec, se não me engano. Eles cobraram assim: a oração adjetiva explicativa tem valor de aposto. E estava certo. E, de fato, né, ela não é, assim, oficialmente um aposto, porque ela é uma oração adjetiva explicativa e tem um nome específico para essa construção. Mas ela tem total valor de aposto, né? Sim, pode. Ela perguntou se eu posso entender que no aposto eu não tenho pronome relativo. E na oração adjetiva explicativa eu tenho pronome relativo. Sim, porque essa é uma característica da oração adjetiva. Agora, algumas organizadoras, como eu falei, podem chamar a oração adjetiva explicativa de uma oração com valor de aposto. Aí tá certo também, porque o valor dela, de fato, é um valor apositivo, que é um valor de explicação. Beleza? Então, como eu falei, essa matéria é bem pequenininha. Ela não é tão difícil. Você tem que saber o que você precisa pensar na hora da prova, antes da prova. Porque se você também não sabe essa estratégia, na hora da prova você fica completamente embananado. Ai, meu Deus do céu. Para mim, a mensagem dessa oração é idêntica à mensagem da outra, né? E existe essa diferença, a gente tem que decorar isso e saber que a explicativa tem sinais de pontuação e a restritiva não tem. E que isso vai ser perguntado, tá? Pode perguntar. Ah, tá. Ela pediu para relembrar qual é o que da oração substantiva. O que da oração substantiva é conjunção, especificamente conjunção integrante. E o que da adjetiva é pronome relativo, ou seja, são classes gramaticais diferentes. Não é legal, gente? É isso aí. Agora, a gente vai para as orações adverbiais. Para falar das orações adverbiais, nós devemos pensar em uma sigla que nos faça lembrar, pelo menos, da inicial dessas orações adverbiais, uma vez que nós temos 10 possibilidades. Então, a gente tem que decorar as iniciais. Aí, para isso, eu formei a sigla. Será que ligou? Ligou, né? Pode apagar o namorado da Carol? Pode, né? Carol e o lenhador. Não, Carol uma vez arrumou um bonitinho lenhador. Deu linha nele. Cabeludão. Mas ela não quis. Ela quis um outro chato lá, bobão. Não tava nem aí pra ela. Como eu tava ouvindo na Rádio Jovem Pan hoje, é a síndrome do largado, né? Às vezes, o cara só tá... Ou o cara não, né? Tô sendo preconceituosa. A pessoa ela só quer porque a outra não quer. Só por isso. É a síndrome do largado, né? Porque se a pessoa quiser, você não tá nem... Ou então, pra mim, isso é a teoria do balde. Imagina um balde cheio d'água. Você puxa o balde, a água vai. Você empurra o balde, a água vem. Por que que a gente é assim? Por quê? Eu, durante muito tempo, tive essa dificuldade. Eu ficava refletindo. E aí eu cheguei à conclusão que, em boa parte da minha adolescência, eu gostava de gostar de quem não gostava de mim. Porque eu gostava de sentir aquela dorzinha de cotovelo. Pra ir pro boteco copo sujo, tomar aquela cachaça, fumar um cigarro. E sentir a dor da música sertaneja. É sério, aí eu fico pensando, por quê? Por quê? E era! Eu gostava dessa sofrência.
Aí hoje eu penso, eu não quero isso não, quero ser feliz. Mas durante muito tempo eu gostei dessa sofrência e eu acho que é isso, é o balde mesmo. Mas, isso que eu tô falando parece besteira, mas eu já fiquei sabendo que existem poetas que não conseguem ficar muito tempo num relacionamento, eles precisam terminar o relacionamento, passar por algum drama para eles terem inspiração para fazerem as letras, né? As letras, os poemas, isso aí é coisa desse povo doido da letra. Né? Ô, gente, vamos lá então. Como a gente já viu a parte de orações subordinadas substantivas, que é mais técnica, e orações subordinadas adjetivas, que a gente acabou de ver, que também é uma parte mais técnica, a gente conseguiu ver no quadro, beleza. Agora, como eu falei, a gente vai precisar usar esse recurso aqui para conseguir agilizar o nosso esquema, justamente porque aqui não tem muito recurso a não ser entender e decorar, beleza? É o seguinte... Dentro de período composto, a gente já viu substantivas e adjetivas, agora nós vamos ver as subordinadas adverbiais, tá? Aqui eu usei como recurso a cor vermelha para que vocês tenham um auxílio em relação à questão da memorização. Talvez, né, no momento de estudar, isso possa ajudar, né? Vocês se lembrarem que as orações subordinadas adverbiais estavam escritas em vermelho no nosso material. Aqui eu achei até que ficaria melhor branco, mas no computador estava bom. Aqui ficou um pouco escuro, depois eu vou mudar. Mas eu acho que dá para seguir, né? Como eu falei, nós temos 10 orações subordinadas adverbiais. E as orações subordinadas adverbiais são introduzidas por conjunções que servem para denotar alguma circunstância, não só a conjunção, como a oração inteira. E circunstâncias essas que são adverbiais. Nós temos, como eu falei, 10 possibilidades. Para a gente se lembrar delas, a gente vai colocar 6 cápsulas para o fim da TPM. Imagina se isso existisse. Com certeza eu compraria essas 6 cápsulas para o fim da TPM. Imaginem. Seria muito, muito bom. Mesmo porque depois dos 35 a TPM piorou bastante. Então eu tomaria 6, 12... Tomaria muitas cápsulas para o fim da TPM. Mas aqui são 6. Eu não gosto muito desse número, porque me traz recordações ruins em relação a um determinado jogo de futebol. Mas não tem jeito, eu vou precisar desse número aí para vocês guardarem. As 6 cápsulas para o fim da TPM. Então não precisa anotar agora, porque a gente vai ver isso pelos slides. Mas esses 6 Cs são representados pela causa, consequência, condição, concessão, conformidade, comparação. E depois a gente tem finalidade, temporalidade, proporção e modo. Que são todas as circunstâncias que podem ser expressas por essas orações. Quando essas orações são introduzidas por uma palavrinha só, nós dizemos que essa palavrinha é uma conjunção. Se ela for formada por meio de uma expressão, né, ou seja, 2 palavras ou mais, nós dizemos que ela é uma locução conjuntiva, mas essas nomenclaturas não costumam cair em prova. Então, eu vou usar conjunção para tudo, só para facilitar o nosso serviço aqui, tá bom? Então, começando pelas causais. As causais, como o próprio nome sugere, expressam a causa em relação ao fato expresso na oração principal. Aqui, por exemplo, a gente tem a oração principal organizada em torno do verbo irei e a outra oração, que é adverbial, que é a que possui a conjunção, organizada em torno do verbo estou. Então, a oração que tem que expressar a ideia de causa é essa que possui a conjunção. Por isso que a gente tem que saber, pelo menos, reconhecer uma conjunção, para justamente saber também identificar a oração subordinada, a oração que é alvo da nossa análise. Então, basta que a gente faça uma análise semântica, uma análise de interpretação, de compreensão mesmo. Eu não irei à aula. Qual que é a causa de eu não ir à aula? O fato de eu estar doente. Então, essa oração iniciada pela conjunção realmente expressa a causa em relação àquilo que foi colocado pela oração principal. A rua está molhada porque choveu à noite. Quando eu digo que a rua está molhada porque choveu à noite,
Eu sei que a segunda oração, mais uma vez, é adverbial, então ela que tem que expressar a causa em relação ao que foi expresso na outra oração. Vamos ver? A rua está molhada. Qual é a causa de a rua estar molhada? O fato de ter chovido à noite. Então, essa aqui expressa a causa em relação à primeira, que por sua vez será a principal. No último exemplo, eu fiz a inversão dos papéis, justamente para que vocês pudessem enxergar que existe a possibilidade da oração adverbial ficar deslocada no período que está sendo analisado. Aqui, por exemplo, eu estou dizendo que, como estou cansada, não sairei de casa hoje. Dessa vez, a oração adverbial é a primeira porque é ela que possui a conjunção. Então, dessa vez, é ela que tem que expressar a causa em relação à outra. Então, vamos lá? Qual que é a causa de eu não sair de casa hoje? O fato de eu estar cansada. Então, foi esse fato que motivou o outro. Então, essa oração, de fato, é uma oração adverbial causal. Daqui a pouquinho eu vou voltar a falar sobre ela, porque a próxima é a consecutiva. E é comum que as pessoas tenham dúvida entre uma e outra, então eu vou, abrir um espaço para falar sobre isso, tá? Mas, antes de mais nada, aqui eu coloquei algumas conjunções e locuções conjuntivas de exemplo, o próprio porquê, o pois, o porquanto, o que, já que, uma vez que, o como, na medida em que. Quem tiver a apostila vai perceber que eu coloquei várias conjunções que podem ser utilizadas para introduzir a oração adverbial causal. Aqui na aula eu só coloquei algumas de exemplos, algumas de exemplo para que vocês consigam, ter uma noção geral de cada tipo de oração. Outra coisa, gente, esse porquanto aí é pouco utilizado por nós no dia a dia. Para quem não sabe, porquê e porquanto é a mesma coisa. Tá? Inclusive, as palavras têm até o mesmo radical, o porquê e o porquanto. Só pelo amor de Dadá, eu já até sugiro que façam essa observação no caderno. Coloca lá que porquê e porquanto são equivalentes. Não confundam. Isso, CESP adora. Delmara falou, CESP adora, adora mesmo. Então, lembrem-se que portanto é outra coisa. Entretanto é outra coisa, que a gente vai estudar depois. Não confundam essas outras conjunções que a gente vai estudar depois com esse porquanto. Porquanto, porquê. É até fácil de lembrar, mas eu gosto de frisar para vocês já tomarem esse cuidado. Em relação à pontuação, eu contei para vocês, na primeira aula sobre período composto, que as orações coordenadas assindéticas têm que ser separadas por vírgula ou ponto e vírgula. O homem sonha, Deus realiza. Beleza. Quando eu fui falar sobre as orações subordinadas substantivas, eu disse, cuidado, não se usa vírgula entre oração principal e oração substantiva, a não ser que ela seja aquela última positiva, que pode ser introduzida por vírgula ou dois pontos. Não foi? Então tá. Quando eu falei das adjetivas, eu disse, opa, uma adjetiva é isolada por sinal de pontuação e a outra não. E é isso, inclusive, que faz a distinção básica entre as duas. A explicativa tem sinal de pontuação e a restritiva não tem. Agora, a gente vai falar sobre o uso de pontuação para as adverbiais. De modo geral, pelas gramáticas, a vírgula é facultativa entre a oração principal e a oração adverbial, quando elas se apresentam na forma direta. O que é forma direta? Oração principal, oração subordinada. O que acontece nesses dois primeiros exemplos. Mas para as gramáticas, quando essa oração adverbial vem deslocada para antes da principal ou para o meio, porque isso pode acontecer também, aí as vírgulas, ou o uso de sinais de pontuação passa a ser obrigatório. De modo geral, é importante usar. Sabe por quê? Porque o CESP é muito, como que eu posso dizer, teimoso. Não vou falar teimoso, não, é ranzinza mesmo em alguns casos. Por exemplo, eu já vi aluno meu, isso há muito tempo, que fez uma redação do CESP, e esse aluno não usou vírgula entre oração principal e oração subordinada adverbial. E mesmo 99% das gramáticas dizendo que ela é facultativa, o CESP acha que tem que colocar. Então,
Para efeitos de redação, eu aconselho colocar. Quando for facultativa, coloca. A boa notícia é que quando a questão é sobre pontuação mesmo, eles não entram muito nesse mérito, não. Justamente porque eles sabem que existem várias possibilidades de recurso, justamente porque a grandíssima maioria das gramáticas diz que essa vírgula é facultativa e que essa última é obrigatória justamente em virtude do deslocamento, né, ocorrido aqui. Mas, em redação, eu, Cris, não é a professora de português, não é a gramática oficialmente falando, eu sugiro, eu aconselho que se coloque. Se eu fosse fazer uma redação do CESP, eu colocaria, pelo sim, pelo não. Toda vez que for facultativa, eu vou colocar. O importante também é manter a mesma lógica, o mesmo estilo. Se você opta por colocar as vírgulas facultativas, coloque em todos os casos, isso independentemente de organizadora. Se resolve não colocar, então não coloca. Esses dias mesmo, eu estava revisando um livro, e aí a pessoa não gostava de usar vírgulas para isolar adjuntos adverbiais. Aí eu falo, ó, vamos fazer o seguinte? Ou coloca em tudo ou tira de tudo, que o pior é quebrar a lógica. Porque como o texto é literário, ele tem que ter mais movimento. Então, às vezes, a vírgula quebra um pouco esse movimento, esse enredo. Já em textos técnicos, didáticos como o meu, eu uso o tempo todo, porque eu acho que quanto mais eu fragmentar, mais eu consigo organizar as informações para o aluno entender. Então, eu tenho um pouco essa dificuldade de pegar textos com ausência de pontuação. Mas, para uma redação de concursos públicos, eu aconselho colocar. Porque vai que o cara lá é chato, é desses caras, como eu falei, corretores do CESP, que acham que quando a vírgula é facultativa, ela tem que ser colocada. Então, pelo sim, pelo não, eu prefiro colocar. Como eu falei, não é uma regra, não é uma verdade universal, é só uma questão que já aconteceu comigo, então, por esse motivo, eu gosto de dar essa dica em sala, né? Cada um faz o que quer, mas não custa falar. Então, é isso, beleza? Essa é a oração adverbial causal. Como eu falei, eu vou voltar a falar sobre ela daqui a pouquinho. Mas, antes disso, nós vamos para o segundo C vermelho, né? Que a gente está na turminha do esquentadinho, do adverbial, do vermelhinho. Por isso que eu vim de vermelho, ó. Mentira, nem lembrei disso. Mas que bom, né? Pode ajudar também. Eu acho que eu vou passar a fazer isso. Ah, quem sabe? Aí a outra é verde. Eu posso trazer uma blusa verde para ajudar. Tudo que servir para ajudar a memorizar ajuda, né, gente? Porque o entendimento é uma parte do processo de aprendizado. E a absorção é outra parte, né? Então, se todas as duas forem bem-sucedidas, ótimo. A chance de sucesso é grande. As consecutivas, como o próprio nome sugere, expressam consequência em relação ao fato expresso na oração principal. O CESP cobra, outras organizadoras cobram também, mas eu vejo caindo com mais frequência no CESP. Eu vou falar isso praticamente para todas as orações, porque o CESP realmente é uma organizadora que tende a cobrar muito todos os tipos de orações, independentemente de serem subordinadas ou coordenadas. Gente, olha bem para o quadro. Essas orações iniciadas pelo que são todas orações subordinadas adverbiais consecutivas. Por que elas são facilmente identificadas? Porque em 99% dos casos elas são antecedidas por uma dessas palavrinhas iniciadas pela letra T. Tal, tão, tanto e tamanho. Essas 4 palavrinhas iniciadas pela letra T normalmente aparecem na oração principal que se liga a essa adverbial consecutiva. É difícil gravar isso, mas gravem, porque cai e ajuda muito, que você bate o olho, é consecutiva, tá? Chorou tanto que a mãe voltou atrás. Disse com tal firmeza que todos acreditaram. Falou tão alto que ficou rouca. Então, aqui eu coloquei 3 exemplos para vocês de orações subordinadas adverbiais consecutivas que se ligam a orações principais que apresentam essa palavrinha iniciada pela letra T, tá? Então, não é à toa que eu coloquei em vermelho também para vocês gravarem bem isso aqui, porque a chance de cair em prova é bem grande também. Agora, vamos supor que na hora da prova vocês
não consigam se lembrar de maneira alguma dessa historinha da letra T. Aí vocês podem apelar simplesmente para o sentido. Pensem comigo. Chorou tanto que a consequência disso foi a mãe ter voltado atrás. Ou disse com tal firmeza que a consequência disso foi todo mundo acreditar. Ou falou tão alto que a consequência disso foi ficar rouca. Entenderam? Então, oi, pode perguntar. Na subordinada. Uhum. Entendi. Na verdade, a Idelmara deu uma sugestão que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Mas essa sugestão pode dar errado se você não pensar primeiro na conjunção, porque existe a conclusiva. E a conclusiva e a explicativa seguem mais ou menos o mesmo raciocínio. Mas eu vou passar para vocês o que ela falou aqui daqui a pouquinho, na hora que eu for falar dessas outras orações que podem gerar dúvidas em relação a essas que a gente estuda agora. Aí, deixa eu só pôr o último exemplo, que aí eu volto na causal para fazer essa contraposição e esclarecer melhor. Esse de modo que rarissimamente aparece em concursos públicos, como uma conjunção consecutiva. Mas, de qualquer maneira, como ela é a única que não segue a lógica do que ali, eu coloquei para vocês terem um exemplo. Mas aquela questão de analisar pelo sentido é a mesma coisa. Lá, ó. Nossos produtos eram mais baratos. Qual que é a consequência disso? Eles vendiam mais, tá? Então, a chance desse último tipo de oração cair em prova é uma chance muito pequena. Mas a chance desse outro tipo de oração construído com essas palavrinhas iniciadas pela letra T é uma chance muito grande. Então, essa parte aqui é a que vale realmente mais o nosso tempo, a nossa atenção. Agora, por que a gente pode confundir a causal com a consecutiva? Porque, na verdade, essas orações principais que se ligam às consecutivas são chamadas de principais, oficialmente. Porque elas não têm conjunção. É a oração que possui a conjunção, que é a subordinada. Mas, se a gente esquecer a nomenclatura e pensar só no sentido, elas são orações principais que expressam ideia de causa. Quer ver? Qual que é a causa da mãe ter voltado atrás? O que fez a mãe voltar atrás? O fato dele ter chorado tanto. O que fez todos acreditarem? O fato de ele ter dito com firmeza. O que ele fez? Aliás, o que fez ela ficar rouca? O fato dela ter falado alto. Então, na verdade, oficialmente, essa oração é chamada de principal. Ela não tem conjunção.